Olá, pessoal! Estamos aqui para falar hoje sobre hipoglicemia antes. Iremos fazer uma introdução básica sobre fisiologia e fisiopatologia deste assunto. Observemos agora o pâncreas. Nós devemos lembrar que o pâncreas é constituído de uma parte exócrina, responsável pela digestão, e uma parte endócrina, que é responsável pela liberação dos hormônios. Observem aí a imagem. Está sendo ampliada na imagem uma ilhota de Langerhans. Nela estão contidas as células alfa, as células betas e as células deltas. As células alfa são responsáveis por liberar na corrente sanguínea o glucagon. O glucagon é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, ele é responsável por aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea. As células betas são responsáveis por liberar insulina na corrente sanguínea. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ele é responsável por diminuir os níveis de glicose na corrente sanguínea. As células deltas são responsáveis por liberar somatostatina, que é um hormônio responsável por regular a liberação de glicose e insulina na corrente sanguínea. Observem aí a fisiologia deste metabolismo de glicose. Observem aí, você ingere um alimento, então vai aumentar a taxa de glicose na sua corrente sanguínea. Essa taxa de glicose aumentada estimula as células betas do pâncreas a liberarem insulina na corrente sanguínea e inibe as células alfa, que é responsável pela liberação de glucagon. A insulina, quando é liberada na corrente sanguínea, estimula o fígado a absorver a glicose e armazená-la na forma de glicogênio. Lembrando que o glicogênio é uma macromolécula formada por polímeros de glicose, ou seja, uma glicose ligada a outra glicose, ligada a outra glicose e assim sucessivamente. Agora imaginemos uma situação inversa, em que há uma diminuição nas taxas de glicose da corrente sanguínea. Vai haver uma inibição das células betas, ou seja, não vou mais liberar insulina. Ao invés disso, eu vou liberar quem? Glucagon, através do estímulo das células alfas. O glucagon, que é liberado quando há diminuição dos níveis de glicose, faz com que o glicogênio, aquele polímero de glicose que eu falei para vocês que está armazenado no fígado, seja quebrado para que possa liberar glicose na corrente sanguínea. Então, por isso que o glucagon é considerado um hormônio hiperglicemiante, ou seja, a intenção dele é aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea. Outro fator interessante que eu trouxe para vocês é sobre o padrão de secreção de insulina. Existem duas fases de liberação da insulina, a fase 1, ou liberação rápida, e a fase 2, ou liberação lenta. Na fase 1, há um pico de liberação de insulina. O estímulo, que é a alimentação, no caso, os níveis de glicose, faz com que haja um aumento considerável na liberação de insulina. Esta fase é chamada de liberação rápida. Após 30 minutos que há essa ingestão de alimento, inicia-se a fase 2, ou de liberação lenta, na qual vai haver uma permanência dos níveis de insulina na corrente sanguínea. Essa imagem que nós estamos vendo agora é uma célula beta daquelas lá que a gente viu que está presente no pâncreas. A célula beta é responsável por liberar o quê? Que a gente viu? Insulina. Muito bem, um hormônio hipoglicemiante, ou seja, a intenção dele é diminuir os níveis de glicose presentes na corrente sanguínea. Como é que acontece isso? Vamos supor que eu me alimentei agora. Então, os polissacarídeos que estão presentes na alimentação
serão convertidos em monossacarídeos, que no caso, maioria monossacarídeo glicose. A glicose, que vai cair na corrente sanguínea decorrente da minha alimentação, chega nas células betas do pâncreas e vai encontrar receptores para a glicose, chamados de receptores GLUT2. Com isso, essa glicose entra na célula beta e cai na via glicolítica. Ela vai ser fosforilada pela hexoquinase 4 e aí vai para todo aquele sistema lá que a gente aprendeu em bioquímica. Glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Então, todo esse processo que acontece quando a glicose entra no citoplasma da célula beta faz com que a concentração de ATP nessas células aumente. Essa concentração de ATP aumentada irá bloquear os canais para potássio. Bloqueando os canais para potássio, vai haver o acúmulo deles dentro dessas células. Então, eu vou estar acumulando cargas positivas dentro das células betas. Esse acúmulo de cargas positivas faz com que os canais para cálcio, observem, os canais para cálcio voltagem dependentes se abram, permitindo o influxo de cálcio para o citoplasma das células betas. Essa concentração de cálcio aumentada dentro do citoplasma das células beta faz com que as vesículas contendo insulina presente nessas células, se fundam com a membrana plasmática, fazendo com que dessa forma haja a liberação de insulina na corrente sanguínea. Então, é dessa forma que a insulina é liberada pelas células betas. É importante a gente ver esse mecanismo de ação agora, porque alguns fármacos hipoglicemiantes atuam em algum lugar desse sistema, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar? Que a própria glicose que nós ingerimos durante a alimentação é responsável pela liberação da insulina na corrente sanguínea. Isso é bem interessante. Então, em relação ao diabetes, nós sabemos que existem principalmente 3 tipos: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 e diabetes gestacional. Sobre o diabetes mellitus tipo 1, 90% é de origem autoimune, ou seja, o indivíduo ele vai produzir anticorpos que irão destruir as células betas do pâncreas. Então, com isso, se eu estou destruindo as células betas, eu não vou ter a liberação de insulina. Então, é o diabetes insulino dependente, porque esse indivíduo não vai ter célula beta para produzir insulina. Os outros 10% do diabetes mellitus tipo 1 é de origem idiopática, ou seja, não se sabe ao certo o que causa essa diabetes. O diabetes mellitus tipo 2 é caracterizado por uma resistência à insulina. Ele acomete os indivíduos principalmente na maturidade, ou seja, na faixa de 40 anos de idade. É comum que haja comorbidade da diabetes mellitus tipo 2 com outras patologias, como por exemplo a obesidade, hipertensão. Nesse caso, o indivíduo pode produzir insulina normalmente, mas os tecidos eles não vão reagir à insulina. Então, nós temos o diabetes resistente à insulina. Em alguns casos, eu vou produzir tanto insulina e os tecidos não vão responder, e aí eu produzo tanto insulina, que aí as células betas se tornam exauridas. Chega o ponto que elas não produzem mais insulina, e aí o diabetes mellitus tipo 2 passa a ser insulina dependente, porque as células betas tornaram-se exauridas, ok? E o diabetes gestacional, que é o tipo de diabetes que acontece na gravidez, ok? No próximo vídeo, nós iremos falar sobre os medicamentos que atuam para tratar cada uma dessas patologias.
Obrigada.